Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, seja bem-vindo ao EducaPE e aula número 16 de Idade Moderna, Idade Média. Calma, professor, está na Idade Média ainda, tá certo? Idade Média, assunto este que você vai acompanhar agora. Vem comigo para a gente se ligar o que é Idade Média. Presta atenção. Primeiro, né? A Idade Média vai corresponder do período de 476 a 1453. Vai ter como sua principal religião a Igreja Católica do Cristianismo. E, sem dúvida, os povos germânicos, não é? Que vai predominar nesse período. E, de brinde, um novo sistema econômico chamado feudalismo, que ao longo da aula nós iremos observar. Né? Idade Média é essa que começa com o fim do Império Romano, que você viu na aula 15, não é? Aula 15, você viu o Império Romano com a sua queda, tá beleza? Vem comigo que a gente vai entender o contexto da Idade Média, acompanhe na tela. Na aula 15, você viu o declínio do Império Romano, que deu margem para a mudança do período histórico. Com o fim do Império Romano, iniciamos a Idade Média, que corresponde ao período de 476 a 1453. Durante quase 1000 anos, houve inovações tecnológicas, políticas sociais, produções intelectuais, ou seja, a Idade Média foi um período muito dinâmico. A Idade Média ocorre de forma gradual e novos povos e tribos vão se estabelecendo nas regiões que conhecemos até hoje. Então, a gente viu aí, como eu tinha falado, né, o fim do Império Romano e, sem dúvida, vai dar margem para a mudança do período histórico, que é aquela cronologia que a gente faz na história. Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea, a atual. Tá beleza? Vem comigo para a gente ver os novos reinos, novos povos antes e depois de Roma cair. Primeiros povos, a gente vai chamar de bárbaros, tá certo? São a galera da bárbara, que o Roma chamava assim, porque não estava incluído na sua cultura. E aí os povos originários da Ásia são a galera que chamávamos de hunos. O leste europeu vai ser os eslavos, o norte da Europa vai ser os germânicos. Os germânicos que vão ser subdivididos em visigodos, ostrogodos, burgúndios, vinques, vândalos, suevos, lombardos, francos, etc. Formaram reinos estáveis de curta duração e eram rivais entre si, né, no mesmo território. Né? Quando eu falo visigodo, eu lembro da minha professora, né, que falava tanto na faculdade, os visigodos, lembre desse nome pro resto da vida. Alô, professora, saudades. Tá certo? Enfim, mas vamos voltar. Então, os povos originários da Ásia, né, que é justamente os bárbaros, é eles que vão dar dinâmica àquela região da Europa e, sem dúvida, vai também formação de novos reinos. Mas, como eles eram próprios arques rivais, vai dar confusão. E a gente vai ver isso. Mas aí a gente também vai ter uma mudança, né, econômica. Na tela a gente está vendo um novo sistema que surge, que é o feudalismo. Professor, que danado é feudalismo? Vai ser um sistema político, econômico e social que predominou na Idade Média do século V ao século XV e baseava em relações servis de produção. O feudo vem da fusão de duas culturas, as germânicas e a romana. O elemento principal da cultura é a sucerania e a vassalagem. O elemento principal da cultura era o colanato, quase que não sai, que é o servilismo. Portanto, após a queda do Império Romano, ocorre o surgimento de um modo de produção feudal. Ou seja, vai ser uma junção aí de duas culturas, tanto a germânica quanto, né? E essas duas junções aí, ó, galera, vai ser simplesmente o surgimento do feudalismo. E justamente vem de quê? Vai vir do termo da cultura da servidão. E a gente vai vendo isso ao longo do curso. Ó, vamos para a organização da idade social da Idade Média.
Bem, não é de se espantar que é uma pirâmide social e vai ter aí o seguinte: no topo da pirâmide a gente vai ter a realeza, não é? Os reis, os nobres, junto com a alta nobreza e com o alto clero. Professor, o que é alto clero? São os cargos mais importantes da igreja. Papa, obviamente, né? Os bispos, arcebispos, né? É a galera que está ali no topo da própria hierarquia da igreja. Separação, né? Do caso da nobreza média, que é uma galera ali que tem intermediária, tem algum título nobre, mas não está no topo da pirâmide, mas vivia muito bem, obrigado, né? E eu vou ter também os grupos modestos, né? O que são isso, professor? É a galera ali artesão, né? Os artesãos ricos que viviam na boa, né? Que davam contribuição na Idade Média, mas também não estava ali, estava no meio da pirâmide, também estava vivendo muito bem, obrigado. Eu vou ter também, né, os grupos modestos, que são os artesãos, né, que também não é nem muito rico, nem é muito pobre, né? E eu vou ter ali, lá embaixo, no topo, eu vou ter os servos, né, que são os pobres, que não tem terra, não tem casa, mas estão ali servindo ao dono do feudo. E sem, infelizmente, eu vou ter os escravos, que é o último dali da base da pirâmide, né? Como toda a história nas nossas sociedades, desde a história antiga, a gente vai ter essa questão da escravidão, que não é de agora, né? Desde a história antiga, Idade Média, Idade Moderna e assim vai. Né? E aí eu vou ter também essa organização social da pirâmide, a galera que vive lá em cima, de boíssima, no topo, né? E outra, né? Infelizmente ali não tinha a seção de classe, então você quem era não subia. Ou você era nobre ou você era escravo, não tinha outra alternativa. Vem na tela, eu vou ter a posição social, ela é estamental, né? O que é isso? Era uma posição definida pelo nascimento, mas, diferente da Índia, que é por casta, era por questão religiosa, né? O poder vinculado à extensão de terra. Os laços da dependência pessoal, da sucerania, vassalagem, senhor e servo. O clero ele vai ter terra, poder político, mas poder ideológico, que vai ser a salvação. Então, o clero, né? Porque a Igreja Católica se expandiu tanto na Idade Média? Por aquela questão da salvação, né? Ó, se você não me der as coisas, Deus vai ficar muito triste com você, você vai morrer. Vai direto para o inferno. Era assim que funcionava. Deixa eu voltar aqui que eu apertei sem querer. E aí a gente vai ter aqui também a nobreza, que é a galera lá, né? Os donos dos castelos, darará, e eu vou ter terra, mas poder político, né? Então eles tinham os seus castelos com seus muros, então eles se defendiam, né? Eu vou ter os servos, que vão ser os que vão ter a obrigação, a nobreza com o clero, né? E os vilões, não é vilão de pessoas ruins, tá? É outra coisa. Vai ser servos, quase servos, porém com menos obrigações. Ele meio que servia, mas não tinha uma obrigação, porque ele era uma pessoa livre, tá certo? Para ser bem mais claro. Então a gente está vendo que a sociedade era bastante, né? Se você nascesse pobre, morria pobre. Ainda hoje, né? Pelo menos a gente nasce pobre, pode ainda sonhar, estudar, né? Quem sabe? Mas naquele tempo não tinha muito disso não, viu? E aí a gente vai ter, sem dúvida, essa questão da sociedade, ela é, né, fundamental para entender a Idade Média. A Idade Média ela é marcada, gente, por muita questão. Primeiro, a servidão, a gente vai ter a expansão da Igreja Católica, né, fortalecimento do cristianismo, a Europa toda praticamente vai ser cristão. Obviamente que vai exigir divergências, né, de cultura, de choque de cultura, mas a Igreja Católica é muito forte. A Idade Média ela vai ser marcada por várias lendas, né? A gente vai ter as caças bruxas, por exemplo, né, tribunais da Inquisição. Isso são
temas que vocês verão quando vocês forem para o ensino médio, porque são temas um pouquinho mais pesados que para a idade de vocês não permite. Mas a gente vai ter essa questão, né? Caça às bruxas, né? Os castigos que eram impostos para aqueles que não eram cristãos, que eram considerados chamados de herege, né? Então a gente vai ter muito mito em cima daquela região e dessa idade que a gente conhece como idade. Além disso, esse sistema feudal, né, que vai ser também, era um sistema que praticamente era para autossuficiência, não existia muito essa questão do comércio nas cidades, não que parou, mas diminuiu literalmente, né? Ele só vai começar a crescer com a expansão, né, do Estado europeu, principalmente com a descoberta, entre aspas, do Novo Mundo. Então, essa questão, por exemplo, que a gente veio lá na frente do Estado moderno, quando você for para o 7º ano, e aí a gente está tendo essa questão dos nobres, da nobreza, então aquela questão bem medieval mesmo, né? Os senhores, os reis, com seus castelos, dominando novos territórios, defendendo o seu povo, né? E o comércio vai ser lá para o século XV, que é quando vai começar as cidades sendo desenvolvidas, que também a gente, né? Quando você for para o século, tem essa aula aí que eu já falei, em algum lugar aí do século. Enfim, então tudo isso é questão média. Igreja Católica, fortalecimento do feudo, certo? Uma idade que vai durar praticamente 1000 anos. Deixa eu ir para o próximo tela, revisa comigo na tela de vocês. A gente vai ter de 1473 a 453 vai ser o período da Idade Média, tá certo? Ela vai se dar com o fim do Império Romano que você viu comigo na aula 15. Aula 15 é essa que você acompanha nos nossos canais oficiais do Educapé, né? O surgimento dos povos bárbaros também vai se dar com o fim do Império Romano, e esse Império Romano ele vai simplesmente, né, decair, como a gente tinha falado, e esses povos bárbaros é que vão dar novos inícios de reinos, etc. Lembrando que eles sempre eram rivais entre si, e aí aquela confusão toda que a gente já viu. No outro lado, a gente vai ter um fortalecimento e a expansão da Igreja Católica nesse período, né? A Igreja Católica ela praticamente vai dominar todo aquele território, ela vai impor a sua ideologia, tá certo? Ela vai, sem dúvida, expandir. Vai chegar um ponto que essa expansão vai ter dor de cabeça para a Igreja Católica, né? Que vai ser a Reforma Protestante em 1517. Mas isso não é para vocês agora. Depois eu vou ter o feudalismo. Feudalismo é essa junção de culturas no modo de produção agrícola dos povos germânicos e romanos. Como é que fazia isso? Era a questão da servidão. Simplesmente a galera trabalhava para os povos. A galera que não tinha terra, certo? Eu não tenho terra, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no lugar de quem tem terra. Aí o cara diz assim, beleza, você trabalha, fica aqui trabalhando, certo? Mas você não ganha um centavo, porque você está trabalhando na minha terra, você vai me servir. Aí o cara diz assim, sim, e o que é que eu ganho com isso? No domingo, tu tem direito a cultivar alguma coisa para tu, aí tem umas áreas ali que é para tu, e o resto é meu, para mim. Você né? Não tem terra, não tem casa, não tem nada, você ia se ver o cara mesmo, porque era o que restava de opção. Fazer o quê? Paciência. Tá certo? Gente, deixa meu agradecimento. A pandemia não acabou. Use máscara em sinal de respeito a você e ao próximo. Olha aí como o nosso, né, intérprete está mostrando. Máscara sempre, tá? Distanciamento social. Forte abraço, forte beijo. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro. Tchau.